A educação feminina no Brasil. Apesar das conquistas femininas ao longo da história brasileira, alguns pontos continuam maquiados na luta por direitos na área da educação. A história da mulher brasileira, como a de tantas no mundo, é marcada pela ordem patriarcal familiar que, legitimada pela religião e pelo Estado, transmitiu o silenciamento do feminino em todas as esferas sociais. Desde menina, a mulher era ensinada a ser mãe e esposa. Sua educação limitava-se a aprender tarefas estritamente domésticas, sem qualquer participação na vida urbana. Sua circulação em espaços públicos só acontecia em ocasiões especiais e ligadas às atividades da igreja, como missa, procissão e afins. Durante 327 anos, de 1500 a 1827, a educação brasileira era permitida somente a homens. Mulheres brancas, negras, indígenas, ricas ou pobres, de qualquer faixa etária, eram proibidas de estudar. A primeira reivindicação pela instrução feminina partiu dos indígenas brasileiros. Para os indígenas, a mulher era vista como sua companheira, não havendo justificativa nas diferenças que as mantinham ignorantes. Madalena Caramuru, nascida em data incerta, foi uma mulher indígena brasileira, considerada a primeira mulher alfabetizada do Brasil. Em 1534, Madalena foi alfabetizada por seu marido, Alfonso Rodrigues. Depois de instruída e tendo acesso a livros e leituras, Madalena começou a manifestar preocupação com seu povo e na forma como eram tratados pelos portugueses. Em 26 de março de 1561, Madalena teria escrito para o padre Manuel da Nóbrega uma carta na qual ela pediria pelo fim dos maus-tratos às crianças indígenas e que as mulheres tivessem acesso à educação. Junto da carta, ela também tinha oferecido uma ajuda financeira para que isso acontecesse. Efetivamente, até a nossa independência, a única alternativa para mulheres escaparem do analfabetismo eram os conventos, sobretudo os europeus, que eles não hesitavam em ir, apesar da longa e arriscada viagem. Entretanto, essa decisão ao celibato não era uma escolha exclusiva da mulher. Muitas vezes, essas moças eram mandadas para lá pelos pais quando eles geravam muitas filhas e temendo a divisão de suas propriedades com os futuros genros. Elas também eram despachadas pelos maridos traídos ou os que pensavam em trair, e pelos irmãos que, no momento da partilha da herança, preferiam não repartir os bens com suas irmãs. A história diz que a educação feminina no início do Brasil era em casa voltada especificamente para as atividades domésticas. Somente em meados do século XIX que a participação feminina iniciou-se timidamente, pois os colégios destinados a mulheres eram particulares e somente as meninas ricas tinham acesso. Foi só em 1827 que o ensino público e gratuito foi sancionado no país e, enfim, as mulheres adquiriram o direito à educação. Mesmo assim, percebemos que desde a sua implantação, a exclusão dos negros e da maioria da população era evidente. As mulheres até podiam frequentar as aulas, mas sua educação era opressora e segregada. Isso porque, além das escolas apresentarem currículos diferentes para homens e mulheres, o ensino superior era proibido para elas. A lógica patriarcal insistia no pensamento de que as mulheres deveriam ser mais educadas do que instruídas, ou seja, a ênfase deveria ser na força moral, na constituição do caráter, sendo suficientes pequenas doses de instrução intelectual. Conta-se que era muito comum a utilização de um versinho pelos homens que dizia: mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. Pode-se perceber que, com o passar do tempo, raras mudanças ocorreram no que se refere à educação feminina. As limitações típicas da cultura patriarcal brasileira
e a péssima qualidade estrutural do ensino público permaneceram as mesmas, sendo necessárias muitas lutas até os dias atuais para que haja, na prática, a equiparação dos papéis sociais de ambos os sexos. Embora as mulheres tenham conseguido importantes conquistas com relação ao voto, divórcio e proteção, hoje, por exemplo, as mulheres podem estudar e trabalhar. Mas até que ponto vai essa conquista, já que além de ser estudante e manter uma carreira profissional, ela continua ficando com a responsabilidade de cuidar do marido, dos filhos, da casa e tudo isso sem deixar de cultivar a famigerada beleza feminina. Enquanto a educação não se tornar libertadora, emancipatória e não sexista, continuará existindo a hierarquização entre o masculino e o feminino.